Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal A Noite é Nossa. O nosso canal vai ter uma proposta de certa forma diferenciada. Por quê? Porque a gente vai falar de filosofia, vamos falar de filmes, vamos falar de séries, falar também de livros, quadrinhos, tudo que tem na cultura pop, né? Mas ligado exatamente a essa questão da filosofia, né? E por que essa escolha, Eduardo? Bem, eu sou da área da filosofia. E eu costumo dizer que a filosofia, ela tem sua importância, só que às vezes as pessoas elas não levam em consideração isso, talvez pela própria época, né? Não valorizar tanto assim. Então, o que acontece? Eu vejo que nos devidos vídeos que a gente vai gravar, a gente vai mostrar, né, aonde a filosofia se encaixa e como a filosofia pode auxiliar as pessoas no dia a dia. O que eu costumo dizer é justamente o seguinte, né? Aquilo que te serve no dia a dia é aquilo que você considera importante, né? Então, a filosofia muitas vezes ficou colocada ou relegada a uma posição de não útil. Por quê? Porque as pessoas são um pouco mais pragmáticas, gostam mais de coisas que têm respostas mais diretas. E a filosofia ela não está preocupada em te dar respostas. Ela quer apenas te suscitar as perguntas, né? E o mais interessante disso tudo, né, que a gente precisa saber justamente o porquê que a filosofia é tão importante. Bem, a princípio a gente percebe que a filosofia é uma coisa antiga, e de fato é. Ela veio da Grécia Antiga. E isso nos mostra o quê? Que os gregos já debatiam temas, por exemplo, que nós já trabalhamos e que nós também ainda nos perguntamos e que não conseguimos justamente respondê-las. Por exemplo, o que é justiça, o que é o amor, o que é a vida, como viver a vida, são questões filosóficas. E muitas vezes as pessoas têm essa tendência de deixar de lado, meio que marginalizando. Não me importa saber o que é a vida. Para que eu preciso saber o que é justiça, o que é virtude? Esse é o grande problema. Por quê? Porque as pessoas, quando deixam um problema de lado, o problema não desaparece. Ele vai aumentar de tamanho. Vocês sabem disso, né? E o que acontece? A filosofia, ela também não vai te dar as respostas de nenhum modo. Ela vai te fazer chegar até elas. Tanto que vocês vão perceber ao longo do nosso canal que sempre vai ter um filósofo ou outro que vai dizer X e Y. Alguns vão concordar, outros vão discordar. E de fato, não é que eles estejam de todo certo ou de todo errado, porque a filosofia não vai te dar uma resposta definitiva. Afinal de contas, ela não pode ser dogmática. Ela vai te dar a possibilidade de usar o lado crítico. E o lado crítico, gente, é a parte mais difícil de usar. Eu diria o seguinte: é mais fácil entrar numa academia e começar a malhar e ficar com pernas, glúteos, bíceps, tríceps, todos eles avantajados em pouco tempo, dependendo das práticas que eu usar e os produtos também que eu ingerir, do que, por exemplo, eu me tornar crítico. Ser crítico, mas eu estou dizendo um crítico filosófico, demora, leva um certo tempo, tem um certo esforço, tem a ver com leitura, percepção de mundo. E tudo isso é importante por quê? Porque, de fato, quando você percebe o mundo de uma forma mais crítica, tem um lado positivo, que você não é enganado facilmente, que você percebe as nuances das coisas, mas tem um lado negativo. E qual seria esse? Você fica um pouco mais pessimista com as pessoas. Mas, em compensação, para quem procura pelo menos saber o caminho da verdade, porque a verdade em si é um pouco mais complicado, se você quer saber o caminho da verdade, aí não. Aí o melhor caminho é a filosofia. Porque ela vai te mostrar, ela vai te ensinar, ela vai te dar as ferramentas para você conseguir alcançar esse objetivo, que seria conhecer cada vez mais, né? Como diria o próprio Sócrates, né? Um filósofo grego, ele dizia justamente o seguinte: uma vida sem reflexão é uma vida que não merece ser vivida. Então daí a gente já tira a importância da filosofia. Aí você pergunta: poxa, Eduardo, mas será que a filosofia é importante para mim, por exemplo, na redação, no vestibular, ou, por exemplo, na academia? Eu te respondo com a maior sinceridade: sim e não. Sim, porque você pode utilizar ela
como um aporte para escrever melhor, escrever mais crítico. E não, caso você não insira ela na sua vida. Não adianta nada ter uma ferramenta útil se eu não utilizar. Por exemplo, se eu tenho uma colher de pedreiro e eu passar minha vida toda sem fazer uma massa de cimento, ela não vai servir para nada. A mesma coisa é a filosofia. Ela precisa ser exercitada, ela precisa de prática. E aí, claro, nos vídeos que a gente vai postar posteriormente, a gente vai justamente trabalhar essa questão do onde está a filosofia. E a pergunta é essa: onde está a filosofia? A filosofia está em todo lugar, a todo momento. É um campo muito farto, muito fértil. A gente pode discutir dias e dias, horas, e ainda assim não chegar a esgotá-la, porque só de tempo ela tem mais de 2000 anos. Então daí vocês tiram a quantidade de pensamentos, de pensadores, que discutem tanto a favor como contra de algum assunto. Então tudo isso é justamente para mostrar o quê? Que de fato a filosofia tem sim a sua importância. E que sim, ela é marginalizada hoje. Mas acredite, você com o conhecimento filosófico, você não será mais o mesmo. Você não verá o mundo ou as pessoas da mesma forma. Tudo isso eu mostro para vocês nesse vídeo agora, uma espécie de prequel, né? uma prévia, justamente para mostrar o quanto vai ser importante. Lógico, vamos ter vídeos de vários assuntos, sobre o amor, sobre justiça, sobre verdade, sobre honra, sobre o que é real, o que é imaginário, sobre sonhos. Gente, vai ter muito vídeo, vai ter muito mesmo. Então, eu espero por vocês, né? Então, se vocês quiserem, claro, assinem o nosso canal e podem clicar no sininho, né? Que ajuda o canal a difundir. Porque o que é bom, a gente não guarda. O que é bom, a gente espalha. Beleza? Então, meus amores, lembrando, vocês podem assistir os vídeos de manhã, podem assistir os vídeos à tarde. Mas a noite é nossa.